50 bilhões de reais, dinheiro que poderia fazer diferença na saúde ou nas obras de infraestrutura, mas que se perde todos os anos nas teias da corrupção, de acordo com a estimativa da Federação das Indústrias de São Paulo. É um escândalo atrás do outro. O mais recente estourou na prefeitura da cidade de São Paulo, onde auditores fiscais se juntaram a várias imobiliárias para fraudar o ISS, Imposto sobre Serviços. Antes disso, foi a denúncia de cartel na construção do metrô de São Paulo, com o pagamento de propinas milionárias para altos funcionários do governo paulista. Antes ainda, as investigações sobre tráfico de influência no escritório da Presidência da República em São Paulo. E se formos mais para trás, no primeiro ano do governo Dilma, 6 ministros afastados, suspeitos de envolvimento em esquemas de desvio de verbas públicas. O passado não foi melhor, como mostram os escândalos que assombraram os governos Lula, Fernando Henrique, até o impeachment de Fernando Collor em 92. O Brasil continua perdendo a batalha com a corrupção? Nossas leis são mal feitas? Ou o problema é a lentidão da justiça? Aí está o ex-prefeito Paulo Maluf, condenado em um caso de superfaturamento de obras ocorrido há quase 20 anos. Mas o processo não acaba nunca, com um recurso atrás do outro. O que precisa mudar? Nesse clima de impunidade, não seria surpresa se a corrupção fosse muito maior do que conseguimos enxergar. É como diz Gil Castelo Branco, fundador da ONG Contas Abertas, abre aspas. O que vemos na TV é apenas o véu da cachoeira desse submundo. Fecha aspas. Para analisar os erros e acertos do Brasil na luta contra a corrupção, recebemos Alexandre Rocha Almeida de Moraes, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, e Sérgio Praça, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar analisando esse caso aqui de São Paulo, esse último dos fiscais, porque para mim ele parece aquele caso clássico, né? Ou seja, funcionários de carreira, muito bem enfronhados na burocracia, vão subindo na estrutura e finalmente montam um império lá de captação de propinas. Como é que eles conseguem ficar durante tanto tempo nessa estrutura sem serem apanhados e atravessar governos, inclusive? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho, é um véu mesmo, como foi a citação, Mônica, mas 25 anos de democracia ainda é um processo muito incipiente de vivência democrática. Fazendo uma avaliação otimista, lei de transparência, uma bandeira de combate ao nepotismo, a evidência dos grandes escândalos, lei de improbidade administrativa, a lei 8.429 de 92, um conjunto, agora, recentemente, a lei da ficha limpa, a ação 470, nós temos personagens diferentes desde a democracia, imprensa livre, sociedade civil organizada e o Ministério Público com um perfil de investigação diferenciado. Talvez agora fique tudo mais transparente e permita, de uma certa forma, um sentimento da população de que nada está sendo feito. Nós dizemos assim no direito, a pena não deve ser nem tão longa que implique num desafio para o criminoso, mas também nem tão curta que o custo-benefício vale a pena. Talvez o grande problema do Brasil ainda seja a certeza e a efetividade da punição. Demora muito para a gente ver o resultado. Aí demora bastante tempo também para a perpetuação de certos esquemas. Mas será que é certo a gente dizer que há, digamos, montagens diferentes dessa construção que é a corrupção no Brasil? Essa do funcionário burocrático, aquela dos financiados em campanhas que, enfim, depois tem compromissos com os seus financiadores, e aquela do, digamos, do executivo que tem poder de ordenar a despesa, não é? Imagino que as operações sejam diferentes. Qual delas é mais difícil, você que pesquisa isso, de ser capturada? Acho que esse caso de São Paulo é muito interessante mesmo, porque o motivo, né, para voltar à sua primeira pergunta, por que os sujeitos corruptos conseguiram ficar tanto tempo fazendo esquema e desviando, enfim, e tirando o dinheiro da prefeitura. Para mim o motivo é bem simples e claro. Faltava uma instituição política, uma instituição de controle, que nesse caso é a Controladoria Geral do Município de São Paulo, espelhada na CGU
do nível federal, que fizesse o arroz com feijão de investigar declaração de renda e quanto o sujeito ganha de fato no serviço público, e quanto ele consome, quanto ele gasta e assim por diante. É quase impossível imaginar, digamos, que os colegas, os subordinados, não soubessem e não denunciassem, não manifestassem seu inconformismo, não é? Mas qual é o seu incentivo para denunciar? Né? Você não tem prova, você não tem prova direta, né? Mas pior do que isso, você não tem para quem denunciar diretamente na estrutura do executivo, né? Claro que tem o Ministério Público, tem todas as outras estruturas, mas você não tem alguém, uma figura, uma instituição dentro da prefeitura que você confia e que você pode ir atrás. Então eu destaco muito esse papel da Controladoria Geral, que foi criada agora, né, no início do governo. E o prefeito Haddad disse que tem outras investigações em curso, está de olho em outras áreas da prefeitura. O Ministério Público falha nesses casos? Eu acho que não é bem falha. Na verdade, a informação para chegar ao Ministério Público, ela precisa de parceiros. Em primeiro lugar, nós temos um problema cultural no Brasil, né? A corrupção, ela é muito mais do que um problema só do setor público. Prova disso que o próprio projeto de reforma do Código Penal discute uma lei, inclusive está sendo discutida agora, a corrupção no âmbito privado. Mas eu queria concordar discordando do professor. Há 1 ano e pouco e meio atrás, mais ou menos, a Corregedoria Geral do Município, da gestão anterior, deflagrou, através do GAECO, dentro do Ministério Público, uma operação com algo que está intrinsecamente ligado ao que aconteceu agora. Que foi o caso do funcionário Aref. Exatamente, exatamente. O que já denunciava que esse esquema endêmico dentro da prefeitura ocorre há muitos anos. Quer dizer, um para perdoar os impostos, o outro para vender autorizações, ou seja, uma burocracia que tem mercadoria para entregar, que é a facilidade, né, para quem é disposto a pagar. Exatamente. Talvez um dos mecanismos mais importantes que a gente precisa implementar como cultura no Brasil, aliás, há um tratado internacional que o Brasil é signatário, que recomenda esse tipo de providência, que é a Convenção de Mérida, que é a obrigação de que todo funcionário público apresente a declaração de bens. E mais do que isso... Aqui não é obrigado, né? Não todas as instituições. E mais do que isso, algo que se já tentou no passado, a reforma do Código Penal pensa em fazer isso. A criação da figura do crime de enriquecimento ilícito, onde simplesmente um servidor público, por possuir patrimônio desproporcional à sua renda, por si só já pratica um crime. Inverte-se dessa forma o ônus da prova e ele tem o dever de comprovar a origem desses bens, desse patrimônio. Hoje, se há uma suspeita de que um servidor tem um Porsche amarelo, vive uma vida de nababo, e 15 milhões em imóveis, ele tem que... O Ministério Público tem que provar que aquilo é ilegal e não ele é chamado a justificar? Não, mas ele é afastado da prefeitura, né? Ele é afastado, sofre processo administrativo. Administrativamente é como se ele fosse premiado. Ele é afastado, logo depois ele deve voltar em algum outro cargo chave, mas é exatamente o que você colocou. Hoje o Ministério Público, se ele não tiver o indício da origem espúria daquela evolução patrimonial, ele não tem mecanismo de fazer prova disso. Nem a legislação permite muito isso. E todos os instrumentos processuais, a cultura do judiciário brasileiro ainda é no sentido de não permitir a inversão do ônus da prova. O Ministério Público é obrigado a comprovar a origem daquilo. Uhum. E no caso dessa corrupção, que é sempre apontada quando a gente tem proposta de reforma política, se diz, temos que eliminar o financiamento privado de campanha porque ele é a grande fonte de corrupção. Aliás, não só no Brasil, no mundo há vários escândalos sucessivos. A empresa que que faz a doação mais cara, talvez seja aquela que vai cobrar. Há uma relação direta, a gente pode dizer que esse parlamentar fica devedor das causas do seu doador? É uma pergunta difícil porque são várias causas ao mesmo tempo e não dá para apontar uma coisa, se a gente mudar isso, aí resolve, né? Me parece que mais do que proibir o financiamento privado, que eu acho desejável, né? Eu sou a favor disso, mas isso pouco importa. Mais do que isso, a gente precisa de mais transparência, melhor transparência na declaração do que você recebeu como doação na campanha, né? Então, mas a lei já não é suficiente? Ele não tem que prestar essa conta? Nem um pouco, porque do ponto de vista de uma empresa que quer corromper alguém ou que quer ter favores de um partido ou de um vereador ou deputado específico, em vez de você doar para a campanha do vereador ou do deputado nominalmente e de maneira transparente, tal, que isso precisa ser declarado, você doa para o partido e o partido repassa de maneira totalmente obscura aos candidatos que ele deseja, né? Então eu posso doar
como empresário, sei lá, 100 mil, 200 mil para o partido X ou Y, e o partido vai fazer o que quiser com aquilo. A seu critério, você acha que se fosse aquele parlamentar, político, candidato específico, a cobrança seria mais clara? Ou a fiscalização, quer dizer, o olho seria do muito mais eleitor fácil, mas aí é muito complicado pela quantidade de candidatos que a gente tem, né? Em eleições legislativas aqui no município de São Paulo, a gente tem cerca de 800 mil candidatos a vereador. Como que vai fiscalizar, de fato, prestação de contas de 800 sujeitos? Mas a gente praticamente acompanha a Justiça Eleitoral, ela praticamente só faz isso, não é? Sim. São contas e contas e contas, e às vezes a gente é surpreendido com uma notícia porque um parlamentar, um candidato a prefeito, o começo do mandato lá ainda está devendo. Aliás, o Maluf tem uma prestação de contas pendentes no TSE. Qual é a dificuldade, nesse caso, da irregularidade, de punir a irregularidade? Historicamente, a Justiça Eleitoral tem uma cultura de anistiar. Isso é da cultura brasileira, tá? O combate à corrupção eleitoral ele vira um fenômeno de preocupação do Brasil de 15, 20 anos para cá. Até 92, para se ter uma ideia, o máximo que podia o Ministério Público numa investigação de qualquer tipo de desvio de erário público, de superfaturamento, de enriquecimento ilícito, era buscar o ressarcimento do erário. Essa cultura começa a mudar em 92, numa lei por ironia do destino, sancionada pelo ex-presidente Fernando Collor, que permitiu naquele momento, dentre outras consequências, a perda dos direitos políticos, a suspensão dos direitos políticos, consequências muito mais sérias para o administrador público, para o agente público, que mal barateou a coisa pública. Essa cultura começou a contaminar a justiça eleitoral de uma forma ou de outra. Mas eu insisto, mesmo que esse quadro seja, a princípio, para o brasileiro um quadro de perplexidade, de demora, de certeza de punição, nós ainda temos só 25 anos de democracia. E eu vejo muito avanço nos últimos 25 anos de transparência e de combate à corrupção. Agora, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento que é bastante chocante, porque você teve, num ano, acumulados, acho que até 2011, quase 27 mil processos de irregularidades na Justiça Estadual, na Justiça Federal, de irregularidades que estão lá, é o estoque. Aliás, desses, houve 1.600 e poucos julgamentos, apenas 200 condenações, mais de 3 mil desses crimes já prescreveram. Ou seja, aquela sensação de que há uma impunidade de fato é provado pelos números. Isso não alimenta demais a nossa indústria de corrupção? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, levando em conta esses números, que isso deve levar em conta também vereador, prefeito e tal, e no Brasil a gente tem milhares, né? Então, pode dar, não, a gente vê centenas de casos, não sei o quê, mas talvez não seja 27 tão... mil, você acha? Não acho que é pouco, né? Sim, claro que que deve não, ter né? também os que... Mas a gente deve também do levar lado em das conta, empresas, né? Claro, mas a gente deve levar em conta também que alguns desses processos são motivados politicamente, enfim, tem que tomar com algum cuidado, né? Agora, se a gente pensar só no nível federal, eu concordo com o Alexandre que as coisas melhoraram muito de 25 anos para cá. Né? O processo orçamentário de 88 a 93, que era dominado plenamente pelos chamados anões do orçamento, né? Aqueles cerca de 40 parlamentares, não eram 7, né? Eram 7, eram baixinhos, mas tinha mais do que eles. Eram os que comandavam mesmo a comissão. Né? O que eles faziam, se a gente lê relatórios da CPI e das subcomissões ligadas à CPI do Orçamento de 94, nossa, é chocante, assim, você não acredita na disfarçatez dos criminosos, né? ONG do deputado recebendo subvenção social, a ONG com o próprio nome do deputado, né? Então, inventa outro nome, disfarça um pouco, né? Então, a coisa mudou muito de figura. Embora no orçamento desse ano há previsões de repasse para 87 mil ONGs, o que também ainda é assustador, ou seja, muitas dessas ONGs ligadas a funcionários, a juízes, a parlamentares, a políticos locais. Mas foi ótimo você tocar nisso, porque eu estudei isso no meu doutorado. O tipo de financiamento que a ONG pode receber hoje, se comparado ao que podia receber em 89, é muito mais restrito. Né? Não estou dizendo que é tudo honesto, pelo contrário, deve ter bastante regularidade. Mas a lei, né, a própria lei, o regimento interno lá do Congresso e outras leis, já diminuíram muito esse espaço. Né? Então, se antes você tinha que provar só que a ONG fazia alguma
ação de assistência social, de educação. Hoje você tem que provar isso e mais 10, 12, 15 coisas para você receber o dinheiro, né? Então, dificulta, né? Claro que não torna as pessoas honestas. O Tribunal de Contas da União tem que dar conta de fazer, claro, né? Claro. E aí mal criam aqui, lá adiante eles já estão criando outras maneiras de burlar, inclusive agora, talvez, há bastante controvérsia, há muita gente que critica. Hoje foi aprovada já numa primeira comissão a emenda impositiva, orçamento o impositivo. Eu pergunto também do ponto de vista das empresas, se elas, temos aí já uma lei que pode vir a punir mais duramente as empresas, que vai entrar em vigor em fevereiro, mas quando a gente analisa casos como o da Alstom ou do cartel dos fornecedores de trens aqui para o metrô de São Paulo, a gente percebe claramente que é muito fácil fazer conluio. E eu pergunto, é fácil fazer porque são poucos fornecedores e eles conseguem anular a competição? Ou porque os editais e as empresas, as autarquias, os estatais, se arranjam de um jeito que a empresa é obrigada a pagar a propina, entendeu? Quem começa e quem provoca esse estado de coisas? É uma mão dupla e é multifatorial o problema. Desde editais dirigidos... pagamento de financiamento de campanha, muitas questões são ligadas a isso. Aquela corrupção eleitoral lá atrás, depois está ligada exatamente com essa cultura. Nós vemos, por exemplo, em questões de obras públicas, nós temos no Brasil, historicamente, uma cultura de que o menor preço vence a obra pública. Nunca no Brasil, via de regra, se preocupa, por exemplo, com técnica e preço. E projeto. E projeto, e acompanhamento de projeto técnico. Isso cria uma cultura pernóstica para o Brasil, porque o menor preço, aquele normalmente a empresa, na maioria das vezes, conluiada com o órgão público, acaba vencendo, e em aditivos contratuais que superam depois uma proposta muito melhor para a prestação do serviço público, acaba... fazendo com que o preço estoure muito acima. No caso dos estádios, como nos estádios de futebol. Agora, aí há aquelas várias rodadas de revisão do... E de repente é um bilhão a mais para reformar o Maracanã. E aí a licitação do preço mínimo é uma piada. Né? Agora, se me permite, Mônica, o processo é cultural. Eu tenho um exemplo que eu cito sempre. Nós não temos o hábito de chegar em casa e pegar todo o lixo que está dentro do carro e jogar dentro da garagem de casa. Mas ainda nós temos o hábito de jogar isso na rua, porque a rua não é ainda para o brasileiro, para a maior parte do brasileiro, um espaço público. Ele não sente o espaço público como pertencente a ele. E isso implica em várias questões ou condutas que funcionam dentro da empresa, podem funcionar na iniciativa privada, dentro da própria comunidade, para vantagens também pessoais. Esse é um processo cultural que precisa modificar dentro do Brasil. Nós estamos numa grande transição. E quando você fala de impunidade em relação aos processos, na área criminal eu acredito sim. Porque não é crível que somente agora a primeira condenação de um deputado em matéria criminal tenha acontecido só agora. E ainda assim, com resistência muito clara da classe política brasileira. Não é crível que a gente tenha, porque a gente olha... O caso do Donadon, que a gente está falando, exatamente. Né? Que está de fato preso, está no presídio da Papuda, mas por pouco ainda não provoca uma crise institucional com... E assim, é preciso talvez que o povo brasileiro... manutenção do mandato, né? Exato. E é preciso talvez que o povo brasileiro entenda. Quando ele olha para as penas do crime de corrupção, ele olha lá 2 a 12 anos, ninguém vai ser preso no Brasil por corrupção com 12 anos de cadeia. Nós temos uma cultura do Poder Judiciário brasileiro, uma cultura, a maioria maciça de fixação das penas no mínimo legal. E essa quantidade de pena para esse tipo de crime no Brasil enseja no máximo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ora, a própria Convenção de Mérida, a corrupção é um crime de atentado contra a humanidade. A gente não se dá conta disso porque o brasileiro não tem ainda a cultura de entender quantas pessoas morrem de fome por falta de prestação de serviços de saúde, serviços públicos. E quando você paga de imposto efetivamente a cada... Sem contraprestação. Compra que se faz, né? É sempre difícil essa pergunta, porque a percepção de que os mecanismos de fiscalização que temos pega mais gente, pega mais esquemas, então toda hora você está exposto a esse noticiário, isso é sinal de que a corrupção continua crescendo e está mais violenta ainda, ou se não, se a fiscalização é que está mais eficiente. Dá para saber em que ponto eu acho que a fiscalização melhorou demais, né? Até se você olha os relatórios da CPI do Orçamento 94, é triste ver o parlamentar escrevendo lá, olha, a gente começou a CPI com as denúncias X e Y,
e o Tribunal de Contas ajudou no que pôde, então destacou 2 ou 3 servidores para ajudar, a Polícia Federal deu 1 ou 2, né? Então é muito incipiente, né? Muito pouco. Agora, só quero discordar do Alexandre respeitosamente, no sentido de que eu não creio que é uma questão, a impunidade com relação à corrupção seja uma questão cultural, né? Eu acho que o brasileiro pune sim os políticos corruptos nas urnas, né? Então, tem alguns dados dos mensaleiros e dos sanguessugas, né? Dos 11 mensaleiros que tentaram a reeleição em 2006, 7 foram reeleitos e 4 não. 7 reeleitos é um número relativamente grande, mas porque eram líderes partidários, Valdemar Costa Neto, João Paulo Cunha, figuras grandes. Dos sanguessugas, que envolveu mais parlamentares, supostamente, né, enfim, e era muita gente de muitos partidos diferentes, 47 tentaram reeleição, e sabe quantos foram reeleitos? 6. Né? Então, 41 não foram reeleitos. Então, eu sou bastante otimista no sentido de que a competição eleitoral e a punição reputacional para os envolvidos em atos de corrupção já serve como um antídoto. Claro, o melhor é a prisão, o melhor é a punição judicial mesmo. E a devolução do dinheiro, que deve doer bastante também, né? Por isso que eu pergunto, se a fiscalização e as nossas leis estão ficando cada vez mais apertadas, inclusive, ironicamente, votadas pelos próprios beneficiários de alguns desses esquemas, por que tem mesmo um dado cultural, é um dado dos costumes, porque é quase que uma roleta russa, ou seja, se a pessoa entra no esquema de corrupção, a chance dele ser apanhado é bem maior do que era até pouco tempo. Por que a gente é tão resistente nesse campo? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se cada dia mais a gente descobre que há esquemas de corrupção, que corruptos são apanhados e punidos, se cada dia a gente aprova uma nova lei, há esforço do Ministério Público, do Judiciário, dos institutos de fiscalização, por que eles continuam frequentando, organizando e armando? Porque eles correm o risco de levar essa bala a qualquer momento? Porque uma parte ainda acredita que a punição é muito difícil, né? Vai ser difícil ocorrer punição, vai ser difícil alguém descobrir e denunciar o esquema, e a grana vale a pena, né? Faça esse vamos dizer, esse risco reduzido de que alguém descubra e denuncie. Mas será que esse risco reduzido encarece o preço? Talvez, né? Esse risco maior encarece o preço? Talvez, não sei detalhes. É provável, né? Mas acho que isso já começa a afetar o cálculo dos atores, dos burocratas, dos políticos. Mas, pô, será que vale a pena entrar nesse esquema por tão pouco? A chance de alguém, o fato de ter uma controladora geral do município de São Paulo já começa a entrar nesse cálculo, né? Então, eu acho que lentamente as coisas melhoram e sou otimista. Como você mesmo mencionou, que além, o caso dos fiscais de agora, mas conviveu e estava atuante junto com o que foi apanhado há pouco tempo. O que você percebe nessa relação com esses criminosos? Eu acho que eles fazem análise do custo-benefício. O processo ainda demora muito para ver uma condenação. Ainda há muitos recursos e é preciso também uma reforma processual. É preciso tratar corrupção como crime hediondo no Brasil. É preciso criminalizar o tipo de enriquecimento ilícito. Criar uma cultura e uma bandeira de que todo servidor público, todo agente público deve declarar os seus bens. E isso se tornar público para todo mundo conhecer. Acho que esse é várias medidas na cultura do brasileiro que não vão acabar completamente com a corrupção, mas, como bem disse o professor Sérgio, acabam pautando um pouco mais, dificultam essa análise de custo-benefício. Quem sabe para a próxima geração a gente poder fazer, como o Capistrano de Abreu dizia, bastaria a gente não discutir todas essas leis e uma Constituição Federal só com 2 artigos. Artigo 1º, todo homem deve ter caráter. Artigo 2º, revogue-se disposições em contrário. E é preciso também que as empresas reformulem também sua forma de agir, porque todos se alimentam, né? A gente vai seguir acompanhando. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Alexandre, pela participação aqui no Entre Aspas. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta quinta-feira. Até lá.